quais são os 5 erros fatais que você pode cometer e dar checkmate totalmente na sua empresa. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dizer para você o que você não pode fazer caso você queira que a sua empresa dê certo. Olha só, existem certos erros que você não pode cometer caso você queira que a sua empresa prospere de verdade. E é exatamente isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Mas antes que eu fale isso para você, deixa eu te pedir um favor, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora para você receber sempre novos vídeos de como você vai fazer para gerir melhor a sua empresa, melhor as pessoas que trabalham com você. Ative o sininho, aquela notificação para você ficar recebendo os vídeos na hora em que eles são postados e não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha aí para você mostrar que este conteúdo realmente está fazendo a diferença para você. Mas vamos lá, sem enrolação, a gente começa agora quais são os 5 erros que você não pode cometer caso você queira manter a sua empresa viva. Todo empresário que quer ter de verdade um rendimento, que quer realmente viver uma vida extraordinária sendo empreendedor, precisa aprender a controlar a língua. A gente não pode sair falando tudo que vem na nossa cabeça. A gente precisa aprender a ter calma, paciência, discernir o que é certo e depois poder falar as coisas com calma, analisando as coisas. Não saia falando tudo que vem na sua cabeça. Não prometa coisas que você não pode cumprir. É um passo absolutamente determinante e que fez muita diferença na minha vida quando eu comecei a aplicar isso no dia a dia. Não é fácil. A gente tem a mania de falar mais do que a gente deveria. A gente fala coisas que talvez a gente nem cumpre, fala coisas que não viveu, ou fala coisas que deveriam ser guardadas no nosso íntimo e não precisar ficar falando para as pessoas por aí. Mas aprender a controlar a língua é uma das coisas que você precisa aprender a fazer para conseguir ter os resultados que você quer. Se você não controlar a sua língua, pode ter certeza, uma hora ou outra você vai falar besteira, vai acabar comprometendo os seus resultados. Então, o primeiro erro que você não pode cometer, caso você queira ter uma empresa de verdade, uma empresa que funcione, é não saia falando aquilo que você não sabe, falando demais. Fale o estritamente necessário para você passar a mensagem e seja sucinto. Isso vai trazer muito mais resultado. O segundo erro que é brutal, e isso custa a sua empresa. Se você não tiver um controle financeiro muito forte, muito bem feito, você vai por água abaixo. Isso eu vivenciei na prática na minha vida há algum tempo atrás, quando não tinha o controle financeiro da minha vida, as coisas não se resolviam. Era pagando as contas com o dinheiro que foi faturado ontem. E isso não funciona, não dá certo. Você precisa ter um fluxo de caixa, você precisa ter um controle financeiro muito bem feito e principalmente só gastar, só investir menos do que você recebe. Não é simplesmente assim, gastar aquilo que você recebe. Não, você precisa ter o seu rendimento, ter o seu faturamento dentro da sua empresa, porque não existe empresa sem faturamento. Fez o faturamento, retira uma parte para você poder ter uma reserva de emergência para caso aconteça algum tipo de problema e depois você vai pagando os seus custos. Então você sempre precisa gerar mais receita do que você gasta. É um segredo aí que vira a chave de muita gente quando as pessoas aprendem que fazer um controle financeiro eficiente faz muito mais resultado. Isso vai fazer com que você se despreocupe um pouco mais e não vai correr o risco da sua empresa falir, porque sem dinheiro nada é resolvido. Dentro de uma empresa, tudo é lucratividade e controle financeiro e depois você vai aprendendo a gerir isso no seu dia a dia. Então, tenha um absoluto controle financeiro. Se você cometer esse erro de não controlar o seu financeiro, pode ter certeza que a sua empresa vai por água abaixo. O terceiro erro mais crucial que você não pode cometer, e esse é um dos mais importantes, é justamente por isso que está aqui no meio, é não saber se comunicar. Normalmente a gente diz assim, as pessoas não fazem aquilo que eu mando, as pessoas não fazem aquilo que eu peço, elas não cumprem os seus objetivos, as suas metas. Um dos maiores motivos, e isso já existe em pesquisas ao redor do mundo que podem confirmar isso para você, é a ausência de comunicação. Se você não souber se comunicar, as pessoas não vão passar a fazer aquilo que você quer que elas façam e você vai culpar elas. Quando na verdade você não soube explicar, você não soube mostrar, você não soube fazer com que a pessoa entendesse aquilo que ela precisa fazer para depois sim ela poder fazer.
Então é uma coisa lógica, é uma coisa óbvia, só que normalmente a gente não presta atenção no dia a dia. A gente acredita que simplesmente dando uma ordem vaga, as pessoas vão cumprir, vão seguir e tudo vai acontecer. Mentira, não acontece dessa forma. Só acontece as coisas como elas devem acontecer, metas sendo atingidas, faturamento sendo atingido e lucratividade dentro da sua empresa, se as pessoas entenderem o que elas precisam fazer. E tudo isso está baseado em uma boa comunicação. Então não cometa este erro absurdo. Não se comunique da forma errada. Se comunique sempre da forma correta e aí você vai ter muito mais resultado com as pessoas. Antes de eu te passar o passo 4, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu aqui no canal para você ficar recebendo esses vídeos sempre? Se não, aperta no botão vermelho que tem aqui embaixo, se inscreva no canal, deixa as notificações ativas e não se esqueça de sempre você deixar o like no vídeo. Se você não gostar, lá no final você pode tirar, combinado? O erro número 4 que você não pode cometer caso você queira ter uma empresa que realmente funcione é pensar somente no curto prazo. Se você não tiver um objetivo a longo prazo e você não pensar que as coisas são construídas aos poucos, você vai começar a desistir das coisas. E aí a empresa não vai para lugar nenhum. São um monte de projetos começados, nenhum projeto terminado, nenhum resultado atingido. Eu tenho certeza que não é isso que você quer para sua empresa, certo? Se você não quer isso para sua empresa, então você precisa pensar sempre no longo prazo. Construa as coisas pensando como a sua empresa vai estar daqui 5, 10, 15, 20 anos. Ah, mas Matheus, isso me parece muita brincadeirinha, uma besteira dos anos 80, 90, onde se falava de planejamento estratégico de 20 anos de empresas. Não, na verdade, não. As coisas simplesmente foram adaptadas, elas foram transformadas. Hoje o que você precisa fazer é um planejamento dinâmico. Você precisa pensar que sempre vão haver situações onde você precisa reorganizar esse planejamento estratégico. Porém, você precisa sim de um planejamento de longo prazo. Pense na sua empresa, pense em você daqui a um tempo para você poder tomar as decisões corretas. Se você não pensar em longo prazo, você vai estar cometendo um erro brutal. Porque quando os 5 anos se passarem, quando os 10 anos se passarem e você não tiver planejado com antecedência, você vai se desesperar, porque você não sabe para qual lado você vai, para qual caminho você precisa andar, qual a direção que você precisa tomar. Então se planeje com um longo prazo na cabeça, se planeje em conseguir as coisas que você quer dentro da sua empresa com 5, 10 anos talvez de atitudes, de ação, de comportamentos que levem você a atingir os resultados que você quer. Um último erro brutal que você não pode cometer na sua empresa para você ter resultados é não ter controle sobre suas próprias emoções. Quando a gente não controla as emoções, a gente não entende para qual lado a gente está indo. Quando a gente não controla as emoções, a gente simplesmente toma decisões baseadas em raiva, em egoísmo, em atitudes que não vão levar você para lugar nenhum. Você precisa ter um controle daquilo que você sente para você poder tomar boas decisões, para você conseguir levar a sua empresa para o caminho que você quer. Se por um acaso você não tomar boas decisões, a sua empresa vai por água abaixo, ela vai fechar, ela vai falir, isso é fato. Só que para você tomar essas boas decisões, você precisa estar muito tranquilo. Por isso que um dos erros que você não pode cometer é tomar decisões com a cabeça quente. É você tomar rumos para a sua vida onde você não teve o controle das suas emoções, onde você simplesmente tomou a decisão sem pensar. Então, controle as suas emoções, tenha conhecimento daquilo que você sente, tenha noção de como você reage para que você possa, sim, tomar as melhores decisões dentro da sua empresa e levar ela para o rumo do seu planejamento. É simples, não é fácil de aplicar, mas é simples. São raras as vezes onde você consegue errar, como eu falei para você nesse vídeo, e mesmo assim colher bons resultados. Agora está na sua mão a sua oportunidade de você tomar as decisões corretas, levar a empresa para o rumo que você quer e não cometer esses 5 erros que eu falei para você. E até o próximo vídeo, a gente se vê. Tchau, tchau.